Salut, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on va passer au cours numéro 4 au niveau intermédiaire. On va parler de décrire une personne physiquement. Qu'est-ce que c'est décrire? Ok? Quando a gente tem um objeto, uma pessoa, a gente quer dar características para essa coisa ou pessoa. Então a gente descreve, ok? Descrever é décrire, ok? Ou, e physiquement, né? Physiquement vem da mesma palavra do português, de fisicamente. Então hoje a gente vai aprender a descrever uma pessoa com as características físicas dela. Isso quer dizer então que a gente vai aprender a falar, ela é morena, ela tem os olhos castanhos, ok? Ela é alta, ela é baixa. Descrever assim uma pessoa, ok? Para isso a gente tem algumas formulinhas, algumas frases prontas, digamos assim. Pour dire l'apparence générale, tá? Por exemplo, a gente tem elle a l'air fatigué, sportive, fragile, timide. Gente, o que é avoir l'air? Aqui está conjugado, mas a expressão não conjugada seria avoir l'air. O que é avoir l'air? Ter o ar. Então, por exemplo, quando chega para alguém e fala, nossa, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Se parece cansado, ok? Tu as l'air sportive. Nossa, você está vestido com aquela roupa de ir pra academia e tal. Daí a pessoa fala, tu as l'air sportive, ok? Sportif ou sportive, né? Se você for uma mulher. Fragile. Ah, cette petite, elle a l'air fragile. Petite, né? Essa criança tá com ar frágil, ok? Ou uma pessoa tímida. Você olha para ela e fala, ela a l'air timide, ok? É avoir l'air. Por isso que a gente chama de apparence générale, porque é a aparência geral que a pessoa emana, né? Quando a gente olha para ela, tá? La silhouette. Gente, la silhouette vem daquela palavra silhouette, né? Silhouette, que a gente chama, em português a gente acabou importando, né? Que é essa forma do corpo mesmo, a silhueta. Isso, silhueta. Então, a gente pode falar que a pessoa é elle é gros ou grosse, né? Feminino, grosse, masculino, gros. Maigre, ok? Fort ou forte e mince, ok? O que é gros, grosse? Já falou, eu acho, essa palavra, não tenho certeza, mas é pessoa um pouco mais gordinha, né? Gros, ok? Maigre, ao contrário, uma pessoa mais magra. Forte é a mesma coisa que a gente usa em português, naquela maneira um pouquinho mais polida de dizer que a pessoa é um pouquinho mais gordinha. Então, ela é uma pessoa forte, ela é forte, entendeu? Fortinha. Então, fort, né? Tem um corpo um pouquinho mais... Também pode ser pra forte, uma pessoa musculosa, então fort. E mince, uma pessoa também magra, né? Uma pessoa com uma silhueta um pouco menorzinha, ok? Mince. Lembrando que aqui a gente usa um verbo que a gente já vi várias vezes, vocês estão cansados de ver ele já, mas eu sempre dizia, e ele vai ser um verbo importante, presta atenção, tal. E aqui ele aparece de novo o verbo être, ok? Então aqui a gente tem il é gros ou grosse, mas a gente podia também falar tu es, né? Tu es gros. Fala pessoa, você é gorda, tu é gros, ok? Aí a gente tem la taille. Gente, taille, a gente fala naquela aula de faire des achats. Taille é tamanho, ok? E aí, la taille, melhor dizendo, pode ser da seguinte forma. Elle é petit ou petite, tá? Se é feminino ou masculino. Petit, masculino. Petite, feminino. Il é grand ou grande, ok? Também feminino, masculino. Ou il é de taille moyenne, ok? Então, tamanho médio, tá? Moyenne. O que é petit? A gente já viu petit, que também é um sinônimo para dizer criança. Le petit, ok? A criança. La petite, né? A criança, no caso, menina. Grande.
cuidado com essa palavra. Grand significa uma pessoa grande, de estatura, tá? Geralmente não. Todas as vezes em português a gente fala grande, não fala grande, a gente fala alto, né? A gente fala alto, alta, mas em francês não tem essa palavra alto, alta. Para esse sentido, a gente tem alto, alta, pro sentido de música alta. La musique é haute, tá? Mas não pro sentido de volume, tá? Mas não pro sentido de pessoa. Pro sentido de pessoa a gente fala grande. Se você falar je suis haute, as pessoas até vão entender o que você tá falando. Não vai ser uma gafe super, nossa, uau. Mas é assim que eles usam, é o grande, tá? E tamanho moyenne já falei, tá? Tamanho médio. Aqui, mais uma vez, verbo être. Então, se você quer falar, por exemplo, nós somos altos. Nous sommes, né? Lembrando do verbo être conjugué. Nous sommes grandes. Opa, esqueci do D aqui. Aproveitando esse exemplo para dizer uma coisa muito importante. Presta atenção agora. O adjetivo, gente, ele tem que concordar com a pessoa. Como assim? Não entendi nada. Vou explicar. Por exemplo, se estou falando tu é gros, estou falando para um homem, né? Você é gordo. Se estou falando para uma mulher, tu é grosse. Agora, se eu estou falando para várias pessoas, estou falando eles, por exemplo. Aí, a gente já muda. O verbo é óbvio, né? É pessoa, ils sont. Gros. Opa, nesse caso... Meu Deus, é difícil pegar a borracha. Nesse caso, gros não tem plural, que já termina com S. Vamos trocar esse gros pra gente ver em outro exemplo. Não foi o melhor exemplo. Fort, por exemplo. Eu colocaria um S, porque tô falando que eles são fortes. Olha como a gente fala em português. Ela é forte, elas são fortes. Mesma coisa no francês, tem essa ajudinha ali, né? Essa arrumadinha no adjetivo para ele ficar concordando com o que vem antes, ok? Por isso que aqui no grand eu coloquei um S no final, tá? Vou dar mais um exemplo para vocês verem como funciona, tá? Tô sentindo aí que talvez na tua cabeça ainda não tá claro. Ó, por exemplo, vamos pegar um desses exemplos aqui. Não usar o vous que a gente não usou ainda. Falando vocês, por exemplo. Vous. Isso é um mu. Et. Timide. O que eu acrescento aqui? Isso, um S, né? Eu tô falando do plural. Vous êtes timide. Ok? Por que é muito importante? Porque vem naquilo que a gente estava falando, né? Que a gente já falou. Que no francês, às vezes o S não aparece quando eu tô falando. Vous êtes timide, por exemplo. Eu não falo timides, ok? Só que na escrita é uma falta muito grande, uma faute muito grande, se você não coloca o S. Muito, muito, muito complicado, tá? Então, coloca o S ali sim. Beleza? Vamos falar agora de les yeux, ok? Les yeux. Lembra que eu falei na aula passada que a aula passada ia ser base para essa aula? Então, eu nunca minto. E apareceu aqui partes do corpo agora. A gente vai escrever, né? Então lá, les yeux, ok? Il, elle a les yeux noirs, bleus, marron, vert, ok? Aí vem a aula de cores, que eu tenho certeza que você assistiu e você sabe quais são essas cores. Se você não assistiu, não tem problema, eu vou mostrar pra você. Les yeux bleus, bleu, ok? Bleu, não bleu, ok? Bleu, ok? Vert. Ok? Les yeux verts.
né? Les yeux beaux. Você pode falar também que as pessoas têm uns olhos bonitos, né? Les yeux beaux, ok? Lembrando que é no plural, né? Daí ficaria les yeux bleus, beaux. Desculpa, les yeux beaux. Les yeux noirs, qu'est-ce que c'est noir? Ok. C'est rare, né? É raro, mas une personne peut avoir les yeux noirs, ok? Ou marrom. Não tem marrom aqui. Ah, tem sim. Marrom, ok? Les yeux marrom. Ok? Les cheveux. Les cheveux, né? A gente já viu eles em alguns momentos. Il, elle, é. Mais uma vez, verbo être. Blond ou blonde. Roux ou russe. Châtain ou brune. Ok? Brun, desculpa. Brun ou brune. Desculpa, pra não saber. Blond, blonde. Blonde. Talvez você lembre que a gente já falou dessa palavra. Mas se lembrar, tudo bem. Blonde, gente, loira, ok? Ou loiro. Blond ou blonde. Repitam comigo. Blond, blonde, tá? Pra você ver a pronunciação como muda. Roux e russa. Roux e russa. Roux é ruivo e russa é ruiva, tá? Cuidado que não é Rússia, ok? Até porque Rússia é Russie em francês, tá? Com i ali, Russie, la Russie. Que é russo, ok? Ruiva. Châtain. Châtain, gente, é castanho. Tá aí uma nova cor pra vocês saberem. Châtain. E aí, se a pessoa, ele é châtain, né? Ele tem o cabelo, ele é châtain. Não faz muito sentido, ele é castanho em português, mas dá pra falar em francês. E il, elle, brun ou brune. Brun, olha como fica esse an, brun. Pode repetir, brun ou brune, ok? Que aí é de moreno. Ele é moreno ou ela é morena, né? Mais uma vez mostrando sempre pra vocês a variação entre o masculino e o feminino, pra vocês saberem descrever um homem e uma mulher, né? Óbvio. Então, a gente pode usar o verbo être, como a gente acabou de ver. Ou a gente pode usar o verbo avoir, ok? E aí, elle a ou il a les cheveux, os cabelos. Roux, cabelos ruivos. Brun, os cabelos morenos. Blond, os cabelos loiros. Ou châtain, os cabelos castanhos, ok? E aí, como eu tô falando de les cheveux, gente, les cheveux é sempre plural, ok? Lembra disso, tá? Porque aqui em português a gente fala o cabelo é loiro. Não, em francês é sempre les cheveux, ok? Sempre no plural. Inclusive tá faltando essa aqui que eu vi agora. Les cheveux, ok? Les cheveux. E aí, as cores também vêm no plural. Roux, brun, blanc, châtain. Na hora de falar não aparece, mas aqui a gente vê o S aparecendo, ok? E aí a gente tem outras características do cabelo. Ele pode ser head, né, bem reto, ok? Head, liso, né? Pode ser frisé, que são não é com frizz, um cabelo um pouco mais frisado, um pouco meu, né? Um pouco ondulado, digamos assim. E bouclé, que é cacheado, tá? Bouclé. E aí a gente tem o cabelo mi-long, né? Acho que o meu é mi-long, que é médio, né? Pode ser o cabelo court, de cheveux court, ou de cheveux longs, ok? E la couleur de la peau. Peau, gente, é isso aqui, tá? Peau. Peau, ça peut être blanc ou noir, tá? Claro que a gente sabe que tem outras cores de pele, mas aqui eu coloquei as mais comuns. Blanc, né? Branco. E noir, negro, né? Pele negra, peau noir. Certinho? Ah,
uma coisa importante, antes de eu passar para o próximo slide. E elle est blanc, ok? Você pode dizer, elle a la peau também noire. Mas o mais comum é dizer il est blanc, il est noir, ok? Ela é branca, ela é negra, tá? O verbo être usando aqui. Vamos passar agora para exemplos dessas ressemblances physiques. O que é ressemblance? Ressemblance, quelque chose qui ressemble, ça veut dire quelque chose que aparenta ser, tá? Uma coisa de aproximação, por exemplo, maman ressemble cette maman, ok? Eles se parecem, tá? E aí, olha só esse exemplo. Il se ressemble beaucoup. Il se ressemble beaucoup. Eles se parecem muito, tá? Você pode falar de dois irmãos. Il se ressemble beaucoup. Bora repetir comigo. Il se ressemble beaucoup. Isso. Elle ressemble à sa mère. Elles ont les mêmes yeux. Elle ressemble à sa mère. Elles ont les mêmes yeux, ok? Elas são parecidas, elas têm os mesmos olhos. Podem repetir comigo. Elle ressemble à sa mère. Elles ont les mêmes yeux. Isso, très bien. Elle a le sourire de son père. Elle a le sourire de son père. E aqui a gente para de usar o verbo ressembler, né? Que a gente vinha utilizando até agora. Que ressemble. E aí você usa o verbo voir também. Para dizer, ela tem o sorriso do pai dela. Elle a le sourire de son père. Ok? Você pode dizer, elle a le sourire de sa grand-mère, tá? De sua avó. Ou ela a les yeux de son frère. Ela tem os olhos do seu irmão, ok? Isso aqui é variável, só um exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos repetir comigo? Elle a le sourire de son père. Isso, legal. Il est gros comme son grand-père. Il est gros comme son grand-père. Grand-père. Ele é gordo como seu avô. O que é importante nessa frase? É você conhecer esse comme. Gente, comme é usado para fazer essas comparações. Que vem da palavra como em português, né? Que significa a palavra como em português. Então, essa TV é preta como minha caneta, tá? Como minha blusa. Então, é uma comparação. Aqui ele tá comparando ele com o avô dele. Il est gros comme son père, son grand-père. E aí pode ser, elle est mince comme sa mère. Ela é magra como a mãe dela. Ou, elle a l'air fatiguée comme sa mère. Elle a l'air fatiguée comme sa mère. Ela tem o ar cansado como a mãe dela. Entendeu? Como é uma comparação, tá? Então vamos repetir comigo. Il est gros comme son grand-père. Isso, ok? Vamos para o próximo slide aqui. O que eu vou fazer com vocês? Eu trouxe uma cantora muito famosa, que todo mundo sabe como é fisicamente, a Beyoncé, pra gente descrever ela fisicamente, ok? Aproveitando que a gente acabou de aprender. E também lembrando algumas coisas do passado. Vamos lá. C'est Beyoncé, une chanteuse américaine. Elle a l'air sportive et pas timide. Elle est maigre et elle est grande. Elle a les cheveux et les yeux châtains. Elle est trop belle. Mais uma vez, presta atenção enquanto eu falo, tenta também acompanhar com os olhos no texto. C'est Beyoncé, une chanteuse américaine. Elle a l'air sportive et pas timide. Elle est maigre et elle est grande. Elle a les cheveux et les yeux châtains. Elle est trop belle. Ok? C'est Beyoncé, une chanteuse américaine. Chanteuse, né? Quelqu'un qui chante. Qui est la profession de quelqu'un qui chante. Chanteuse américaine.
ok? Nacionalidades, lá no comecinho que a gente viu, americana, chinoise, italiana, ok? Americana, que vient dos Estados Unidos, ok? Dos Estados Unidos. Ela a l'air sportive, essa é a expressão que a gente viu hoje, vamos sublinhar o que a gente viu hoje, pra gente, mais uma vez, fixar. Ela a l'air sportive, como eu tô falando dela, sportive, que é com VE no final. É a versão feminina desse adjetivo. E pas timide. Pas timide. Gente, eu me lembro o que é pas. Pas, né? Que vem da negação. Pas. Geralmente no verbo a gente fala je ne suis pas, né? Eu não sou. Mas se você usa só o pas, ele tem o sentido de não, tá? Então ela tem o ar esportivo e não tímido, tá? Por que ela não tem o ar tímido? Porque ela se apresenta nos palcos, né? Ela faz vários shows pelo mundo. Então, ela é pas l'air timide, ok? Pra gente aprender como a gente fala que ela tem um ar de alguma coisa ou quando ela não tem l'air de quelque chose, ok? Elle est maigre e elle est grande. Maigre, a gente viu essa aula também. Maigre, ok? E elle est grande, né? O tamanho. Não que ela é grande, que ela ocupa um espaço gigantesco no espaço, não, né? Ela é grande de altura, ok? Elle a les cheveux et les yeux châtains. Elle a les cheveux et les yeux châtains, né? Les cheveux et les yeux. Ela é um peu blonde, ok? Ela tá um pouquinho loira. Mas, châtain eu acho que é o que eu mais via Beyoncé com os cabelos, tá? Châtain, castanhos. E elle est trop belle. Aí eu acrescentei uma característica, um adjetivo que a gente já viu, que é o belle, né? Ela é bela. E trop belle, alguém lembra o que é o trop? É muito, né? É para dar intensidade, o trop belle, muito bela, muito bonita. Ok? Agora a gente vai continuar falando da Beyoncé, mas dessa vez a gente vai falar dela e do Jay-Z. Beyoncé e Jay-Z. Por quê? Porque a gente vai falar deles. A gente vai usar o pronome pessoal il. Ok? Ils sont des chanteurs célèbres. Ils sont des chanteurs célèbres. Vai lendo aí. Ils ont presque la même taille. Ils sont grands tous les deux. Ils sont noirs. Elle est blonde. Et il est brun. Ils sont mariés. Tous les deux ont beaucoup de charme. Ok? Mais uma vez, se quiser tentar ler comigo aí na sua casa, é um exercício legal. Ils sont des chanteurs célèbres. Ils ont presque la même taille. Ils sont grands tous les deux. Ils sont noirs. Elle est blonde et il est brun. Ils sont mariés. Tous les deux ont beaucoup de charme. Ok? Vamos pegar esse texto então e destrinchar, ver o que a gente aprendeu hoje, o que vem de antes. Ils sont des chanteurs, já viu o que é chanteur, célèbre. Gente, célèbre vem de famoso, ok? Célèbre. Ils ont presque la même taille. O que é esse presque, gente? Presque, ok? Je suis presque proche de la télé. Je suis presque proche. Quase, tá? Quase alguma coisa. Eles têm quase o mesmo tamanho, tá? Ils sont grands tous les deux. Ils sont grands, tá? Isso aqui a gente viu hoje. Por que eu coloquei esse S no final? Isso, porque é no plural, né? Il, tô falando de duas pessoas. Sont, verbo être, também conjugado na terceira pessoa do plural, né? Il. Grand, com S no final, porque eu tô fazendo o ajustezinho ali. Tous les deux, eles sont grands tous les deux. Gente, tous les deux é uma expressãozinha até um pouco redundante. Eu tô falando assim, eles são grandes, todos os dois, numa tradução literal. Mas por que eu coloco isso aqui? É pra dar uma intensidade ao que eu tô falando. Eles são grandes, os dois são grandes, né? Ils sont grands tous les deux. Tous les deux, os dois,
são grandes. É pra realmente se dar uma intensidade. É muito usado na fala, né? E na escrita um pouco mais informal, como esse caso. Então, ils sont grands tous les deux. Ou, por exemplo, estou falando deles dois e de mais uma pessoa. Sei lá, Rihanna, vamos dizer. Ils sont grands tous les trois. Todos os três. Sont grands tous les trois. Repare que não tem função nenhuma em termos de gramática, mas é só para dar essa intensidade, ok? Só para vocês saberem que isso existe. Ils sont noirs. Ok, couleur de la peau, ok. Elle est blonde. Aqui nessa foto ela tá bem loira, então eu coloquei aqui. Elle est blonde, com E no final. E il est brun. Ok? Cabelos morenos. Uma coisa muito importante. Brun, gente, é usado só para a cor do cabelo. Pelo amor de Deus, não fala il est brun para se referir à cor da pele, como a gente faz no Brasil. Ah, ela é morena, e aí pode ser a cor da pele. Não, gente, il est brun é só o cabelo mesmo. Il est brun, tá? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Gente, mariés é casado, tá? Ils sont mariés. Mariés. Tous les deux ont beaucoup de charme. Tous les deux. Os dois, de novo, tous les deux aqui, né? Os dois, todos os dois, ont beaucoup de charme. Beaucoup de, muito de, charme, né? Muito charme. Os dois têm muito charme, tá? Se tous les deux, gente, é realmente só uma expressão que eu trouxe para vocês saberem que existe. Tranquilamente você poderia falar ils ont beaucoup de charme. Eles têm muito charme, tá? Não é obrigatório tous les deux, só para vocês saberem que existe. E aí, gente, a gente vai falar de novo ainda da Beyoncé, da família da Beyoncé. A gente vai falar da filha dela, a Blue Ivy, tá? Vamos lá, lê comigo aí. C'est la fille de Beyoncé, Blue Ivy. Comme ses parents, elle est chanteuse. Elle est petite, immense. Elle a les regards de son père et les sourires de sa mère. Elle a l'air timide. Vamos ler mais uma vez? C'est la fille de Beyoncé, Blue Ivy. Comme ses parents, elle est chanteuse. Elle est petite, immense. Elle a les regards de son père et les sourires de sa mère. Elle a l'air timide. Ok? Blue Ivy, que é a filha da Beyoncé. C'est la fille, filha de Beyoncé. Lembra que eu falei para vocês um dia que fille poderia ser menina, né? Mulher, um pouco mais moça, fille. E filha também, fille, tá? Fille de Beyoncé, Blue Ivy. Comme ses parents, e aí vem a comme, né, na comparação, como seus pais, né? Ses parents, parent que não é parente, é pais. Elle est chanteuse. Pra quem não sabe, ela já andou cantando por aí, então coloquei que ela é chanteuse. Elle est petite, immense. Elle est petite, immense. Petite, ok? Immense, né? Magrinha. Petite, com N no final, porque eu tô falando de uma menina, uma mulher. Petite. Elle a les regards de son père e les sourires de sa mère. Gente, les regards. Les regards vem do verbo regarder. O verbo regarder quer dizer olhar, ver, tá? E les regards, ela tem um olhar, então. De son père, do seu pai. E les sourires, ok? Les sourires de sa mère. Les sourires, desculpa. Les sourires de sa mère, da sua mãe. Então aqui eu faço uma comparação dela com os pais, né? E ela a l'air timide, né? Ela tem um ar meio tímido. Entenderam essa palavra regard? Sorrir, eu posso dizer também, ela a les cheveux de sa mère, tá? Ela tem o cabelo da mãe dela. Ou ela
Les oreilles de son père. E aí vem da sua criatividade, de você lembrar também das partes do corpo, e etc. E aí que vem o devoir, a lição de casa que eu vou deixar pra vocês. É pra você décriver 3 personnes, ok? Décriver 3 personnes. Descreva 3 pessoas. 3 pessoas que você conhece, ou 3 pessoas pode ser artista, peguei Beyoncé aqui porque todo mundo conhece, como ela é, etc. E aí fazer um textozinho, como eu falei, fiz aqui, ó. Umas poucas frases aqui, poucas palavras. Só pra você saber bem certinho o que a gente aprendeu hoje, né? Você usar essas fórmulas aqui que eu ensinei pra vocês. La apparence générale, la silhouette, la taille, les yeux, les cheveux e la couleur de la peau, ok? Juntando, gente, olha o asterisco aqui que eu fiz, les cours antérieurs. Lembra que a gente falava das partes do corpo? Isso, aí você pode dizer que como eu disse ali, as orelhas dela são as mesmas orelhas do pai dela. Ou que as mãos dela são iguais às da irmã. Aí vai da sua criatividade aí, mas é importante que você lembre das partes do corpo da semana passada pra gente fixar bem. Então aí fica a lição de casa, décrever 3 personnes. E toda vez que eu passo essa lição de casa, você sabe que é obrigatório, né? Você tem que fazer aí pra você realmente fixar tudo que eu disse. Principalmente quando são palavras que a gente usa bastante na escrita e que muitas pessoas erram, né? Então, muito importante você escrever aí na sua casa. E aí, gente, eu vou dar uma dica hoje. Eu acabei de me lembrar dessa dica, não estava previsto falar, mas tem uma ferramenta que chama Bon Patron na internet, tá? Bon Patron. Coloca no Google rapidinho e você acha. Qual que é a vantagem dessa ferramenta? Ela corrige para você os seus textos em francês, gratuitamente. E eu já testei várias vezes essa ferramenta e ela, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela tá correta nas suas correções. Então, você pode escrever esses três textinhos que eu falei, essa descrição de 3 pessoas, e aí passar no Bon Patron para você ver, né, se você acertou, se não, ele fala se você errou alguma concordância, alguma conjugação, e aí você aprende também com os seus erros, tá? Como eu não tô aí, né, pra corrigir pra vocês, usem essa ferramenta que com certeza ela vai corrigir certinho e você vai aprender, tá bom? Então é isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a Beyoncé e à la prochaine!